Pessoal, tudo bem? Sou a professora Gabriela, leciono a disciplina de arte aqui no colégio. Desde já quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando nossa aula e também os alunos que não são alunos, venham conhecer nossa estrutura, venham nos fazer uma visita. Vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente. Bom, vamos lá então, nós vamos falar sobre vanguardas europeias. Um tema muito pertinente, tá? Para algumas provas e também para o Enem, certo? As vanguardas europeias. As vanguardas europeias vão dar início ao modernismo aqui no Brasil, mas hoje eu vou contar para vocês como que aconteceu tudo isso, né? Como aconteceu esse caminho, esses movimentos artísticos, né? Que são alguns movimentos e eu vou falar para vocês hoje sobre alguns deles, tá? Vamos lá, então. Não tá mudando? Mudou? Aí. Mas o que significa vanguardas europeias? Então, a palavra vanguarda significa, em francês, né, um termo em francês que significa avant-garde. O que é isso, professora? É o que vem na frente do exército, né? São os combatentes que vêm à frente do exército. Então, as vanguardas foram movimentos, né, artísticos que vão ser desenvolvidos em vários locais da Europa, tá? A partir do início do século XX. Ela vai aparecer para vocês nas provas do Enem, no caderno de linguagem, códigos e suas tecnologias. Como eu disse para vocês, o início do modernismo mundial e também aqui no Brasil vai se dar graças a essas vanguardas europeias, graças a esse momento artístico, né, que vai acontecer com vários movimentos artísticos. E o que ele propunha? Ele propunha romper com todos os padrões clássicos, tá, que vinha sendo desenvolvido até um determinado momento, certo? Então, todas as artes realizadas durante, né, que antecederam, né, as vanguardas europeias, elas vinham com o padrão clássico, certo? E as vanguardas propunham romper todos esses padrões. Qual era o contexto histórico desse momento? O contexto histórico era Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial e o avanço da ciência, tá? O avanço da tecnologia, industrialização. Esse é o contexto histórico do momento em que vai ser difundido, tá? As vanguardas europeias. Mas, como eu disse para vocês, a gente tinha o período clássico, né? A gente vinha do período clássico. E como que vinha esse período? Ele vinha com regras, equilíbrio, realismo e imitação da natureza. Então, o melhor artista da arte clássica era o que mais conseguia se aproximar da natureza, o que mais conseguia imitar a natureza, o que melhor imitava a natureza, tá? Esse era o melhor artista durante esse período. Imitar a natureza como? O ser humano, por exemplo, com suas expressões, emoções, musculatura, tá? Anatomia do corpo. Então, o artista que conseguia, na obra de arte, toda essa representação, era o melhor artista, certo? Eu tenho para vocês aqui uma obra de Michelangelo, Pietà, tá? Uma escultura em mármore e ela representa o classicismo, né? É um exemplo de obra desse período que eu trouxe para vocês. Nele a gente tem a representação de Jesus Cristo, já morto, e sua mãe, Virgem Maria. Nessa escultura, a gente tem os dois personagens muito bem representados, bem realisticamente, né, gente? Eles são bem realistas. E uma escultura em mármore,
um material tão difícil de ser manuseado, trabalhado, né? E ele consegue, mesmo assim, trazer o realismo para essa obra, tá? A gente consegue ver, então, a ideia de perfeição, que era a principal característica desse período, né, da arte clássica. Essa obra, ela fica na Basílica de São Pedro, tá? No Vaticano. Então, esse é um exemplo de arte clássica. Agora a gente vai falar sobre as vanguardas, tá? Então, qual era o objetivo? Justamente o contrário, né, da arte clássica. Então, era se afastar do real, era trazer a percepção visual de cada artista. Então, não tinha mais aquela imitação da natureza. Eu imito a natureza, então tá tudo certo. Não, é a minha visão, o que eu vejo, como eu vejo. Eu represento o que eu vejo, beleza, certo? Outra característica muito legal é a inovação, né? Porque eles propuseram a inovação. Foi diferente. Eles literalmente chutaram o balde, né? Eles queriam chocar, eles queriam provocar, tá? Essas, então, são as principais características das vanguardas, tá, europeias. Então, eles tinham uma renovação da estética. Eles propunham, né, a renovação da estética. Outra maneira de interpretar a realidade, certo? Através da percepção visual de cada artista. Agora eu vou falar para vocês sobre as principais vanguardas europeias, certo? A gente vai perceber que cada uma vai ter um olhar diferente sobre o mundo, tá? Então, eu vou falar sobre 5 vanguardas europeias e a gente vai começar pelo futurismo. Como eu disse para vocês, o momento, né, das vanguardas europeias, eles aconteceram em um contexto histórico onde o mundo estava fragilizado com a guerra, né, devastado com a guerra, e acontecia também a industrialização, o avanço da ciência, da tecnologia. Aí vem o futurismo. Futurismo, um movimento artístico que foi a favor da guerra, tá? Os outros que eu vou falar para vocês depois, não, eles já vêm contra a guerra, mas o futurismo, infelizmente, foi um movimento artístico que foi a favor da guerra. Ele era totalmente contrário a tudo que já tinha acontecido e o que estava acontecendo. Então, como o próprio nome já diz, ele era um movimento visionário, né? Que via o futuro, pensava no futuro. Então, eles falavam sobre a destruição total, completa de museus e bibliotecas. Por quê? Porque lá a gente tem o nosso passado, né? Então, o futurismo propunha também a destruição completa de bibliotecas e museus. Ruptura total contra a linguagem tradicional e a valorização dos substantivos. Então, é a destruição do passado, tá? O futurismo. A exaltação da tecnologia. Bom, vamos pensar. Nós estamos aqui numa live, né? Então, a tecnologia está aqui presente. Vocês não têm noção da quantidade de aparelho, todo mundo assustado, né? Quando viu tudo isso. Isso é tecnologia? Hoje. Mas naquele momento, o que era tecnologia? Tecnologia naquele momento era luz elétrica, era trem a vapor, automóvel a gasolina, tá? Então, são dessas tecnologias que a gente está falando, certo? O avanço, a exaltação dessas tecnologias. Bom, eu quero que vocês pensem como que um artista clássico, ele colocaria em uma obra de arte, por exemplo, o seguinte tema. Automóvel e velocidade. Como seria esse tema trazido, né, para uma obra de arte no período clássico? Ah, professora, naquele momento não existia automóvel. Sim, não existia automóvel, mas vamos pensar que se existisse, como o artista ia representar isso? Uma Ferrari, numa paisagem bem legal, né? Algumas montanhas, uma estrada muito bem pavimentada, né? Essa seria a idealização, né? Através da arte clássica desse tema.
E como os artistas do futurismo trazem esse tema? Vamos lá, vou mostrar para vocês agora uma obra chamada Velocidade do Automóvel, uma obra futurista. Então, é assim que os artistas viam a velocidade desse automóvel. Professora Gabriela, mas cadê o automóvel na obra? Cadê? Onde que ele está? Só temos a poeira, né? A poeira dessa velocidade de 40 km por hora, que era a velocidade que um carro, né, alcançava nesse momento. Então, a gente pensa o futurismo como algo que ele representa o que está por vir, tá? Completamente esquecendo o hoje e o passado, enaltecendo só o que está por vir, certo? Esse é o futurismo. Agora nós vamos para outro movimento artístico das vanguardas europeias, o expressionismo. O expressionismo é a expressão da minha realidade, tá? Como eu interpreto a realidade. Mas a interpretação desses artistas a partir de crises e sofrimentos. Então, são artistas que colocavam nas suas obras todos os seus sofrimentos, suas angústias. Desculpa. E como eles colocavam tudo isso nas obras, né, todo esse sofrimento, toda essa dor, essas obras acabavam sendo um pouco distorcida. Elas distorciam a realidade. Por quê? Porque o artista em sofrimento via o mundo distorcido. Então, era assim que ele representava nas suas obras, tá? Então, a gente vai ter uma intensa e exagerada realidade distorcida. Aqui nós temos uma obra muito famosa, garanto que muitos de vocês conhecem, que é o Grito, né? Nós temos o personagem principal, que ele está em sofrimento, em dor, mas ele se representa, né? E além disso, dele também está distorcido, nós temos toda a paisagem, né, que envolve o artista também distorcida, porque é essa a visão que ele tinha do mundo, né? Ele coloca essa sua expressão através da obra distorcida, porque é essa a visão que ele tem do mundo, certo? Próxima vanguarda, vamos lá, cubismo. O cubismo é a representação, então, da visão do artista, né, para obras, né, fragmentadas. Então, como eu disse para vocês, a cada vanguarda a gente vai ver uma nova forma de ver a realidade. Cada artista vai expressar a sua forma, né, de como ele vê a realidade. No cubismo, essa realidade, o artista mostra a sua realidade fragmentadas. Então, ele apresenta as suas obras em pedaços, né? Ele questiona essa limitação do campo de visão humana. Ele quebra um objeto em pedaços. Daí o nome do movimento, tá? Ele quebra em pedaços, em cubos, em formas, tá? Então, ele mostra todos os lados, tá? Todos os lados de um determinado objeto, tá? Então, ele tem a ruptura com a perspectiva tradicional, tá? Ele rompe essa perspectiva tradicional. Nós temos uma obra de um artista muito importante, também muito conhecido, Pablo Picasso, Violino e Uvas. Nessa obra, o que parece? A gente consegue identificar o violino, né? Vocês conseguem observar aí o violino na obra. Só que ele fragmenta esse objeto. Tá? A gente vê o violino em pedaços e a gente consegue ver o violino como se ele tivesse sido reformulado, refeito, né, numa superfície plana e colocado todos os seus lados, todas as suas faces dentro da obra. Tá? Então, esse é o cubismo. Fragmentação do objeto, fragmentação da realidade, e depois dessa fragmentação, eles refazem o objeto de todas as faces, fazendo com que a gente veja, né,
todas as faces desse objeto. Essa é a proposta do cubismo. Vamos lá para o dadaísmo. Ah, professora, mas você disse que o expressionismo fala sobre a expressão interior de cada artista. O cubismo, formas. Futurismo, futuro. E o dadaísmo? O que quer dizer o dadaísmo? O dadaísmo quer dizer nada. Isso mesmo, nada. É uma sátira, tá? É uma bagunça organizada, é uma zoeira, certo? Então, essa é a proposta do dadaísmo. Só que é uma zoeira assim, ó. Eu quero que vocês pensem numa zoeira assim, no sentido de pegar um objeto, né, ou uma obra clássica e provocar através dessa obra. Então, eles, às vezes, até refazem algumas obras e provocam através dessa obra. A gente pode ver em alguns quadros onde a Mona Lisa aparece de bigode, certo? A gente também tem a obra do dadaísmo, que a gente pode ver essa provocação, essa zoeira, a obra do mictório, do vaso sanitário. Então a arte clássica vem com vários estilos, né? Várias propostas de vasos, e de repente, no dadaísmo, a gente vê que vaso, um mictório exposto como vaso, né? Então, essa é a proposta do dadaísmo. Chocar, zoar, certo? A gente tem como exemplo de uma obra dadaísta, uma obra de René Magritte. Isso não é um cachimbo. Ele faz um cachimbo, ele desenha um cachimbo, ele projeta esse cachimbo, né, no desenho e coloca o título, né, uma fala embaixo, escreve lá, isto não é um cachimbo. Como assim? Ele está falando, não é um cachimbo. Não, é um cachimbo sim, está desenhado. Não, mas ele está falando, gente, não é. Essa é a principal característica do dadaísmo. Pegar um objeto e dar um novo significado a ele, tá? E que significado que foi dado a esse cachimbo? Nenhum, ele é apenas uma pintura. Então, ele não é um cachimbo. Ele não tem a mesma função que o cachimbo na realidade tem, né? Então, esse é o dadaísmo, tá? Dadaísmo quer dizer nada, zoeira, bagunça. Agora nós vamos para o surrealismo. O surrealismo é a mais psicológica de todas as vanguardas, tá? É uma arte ligada ao inconsciente, ao sonho. Ela trabalha sobre influência da psicanálise, está associada à ideologia como expressão do inconsciente e explora o universo onírico. Pessoal, principalmente no Enem, nós não vamos ver lá surrealismo, a arte dos sonhos. Não. Surrealismo, universo onírico. Onírico, sonhos, certo? Eles gostam de colocar umas palavrinhas bonitinhas, né? Então, nós temos lá o onírico, que significa o sonho, certo? Então, ó, uma obra de exemplo para vocês do surrealismo. Nós temos uma obra de Salvador Dalí, A Persistência do Tempo. Vários objetos, né? Um objeto comum do nosso cotidiano, que são os relógios, que são colocados em uma paisagem onde naturalmente eles não estariam, né? E derretendo. Esse é o surrealismo. O surrealismo é aqueles sonhos doidos que a gente tem. Por exemplo, a gente voando em cima de um elefante cor-de-rosa e o elefante está lá tocando um violão, muito legal para a gente. Esse é o surrealismo. Esses sonhos doidos, malucos, certo? Então, o surrealismo, Salvador Dalí, tá? Um dos principais artistas do surrealismo. Lá, vamos para um resumão agora. Vanguardas europeias. Estar à frente. É o que está à frente, tá? O que pensa no futuro. Expressionismo. Está ligado à expressão da angústia, da dor do artista, tá? Dadaísmo. Dadaísmo também tem uma palavrinha bonitinha, esqueci de falar para vocês. Dadaísmo, nonsense, tá?
Que quer dizer essa palavrinha? Nonsense. Sem sentido nenhum, tá? Não quer dizer nada. Cubismo, fragmentação, pedaços, cubos. Futurismo, tá ligado? A tecnologia, a frente, futuro. Esquece presente, esquece passado. Surrealismo onírico, a arte dos sonhos, certo? Então, as vanguardas europeias, elas vão ultrapassar o limite, tá? Até então encontrado pela arte, e elas vão propor uma nova estética. Elas vão questionar todos os padrões que já vinham sendo, né, impostos pela arte clássica. No Brasil, elas vão ser influência direta ao movimento artístico que a gente chama de modernismo, que teve início com a Semana da Arte Moderna em 1922, tá? Então, as vanguardas europeias foram um suporte, tá, para que os artistas brasileiros conseguissem trazer para o Brasil uma nova maneira, né, de fazer a arte. Mas vou falar rapidamente para vocês de algumas características do modernismo. Liberdade estética, ruptura com o tradicionalismo, experimentações artísticas, liberdade formal versus livres, abandono das formas fixas, ausência de pontuação, linguagem com humor e valorização do cotidiano, tá? Então, essas são uma das principais características do modernismo. Então, as vanguardas influenciaram o modernismo brasileiro e foram fundamentais para que a gente tivesse, né, esse novo movimento artístico e essa reformulação, né, na nossa arte brasileira. Alguns artistas, que foram fundamentais para que esse processo acontecesse: Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti, Del Pica, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Então, é o grupo dos 5. Esses foram os 5 principais artistas que conseguiram organizar a Semana da Arte Moderna. O que acontecia? Eles não tinham aqui no Brasil como se formarem, né, academicamente, quando a gente fala em arte, e eles iam para a Europa em busca desses conhecimentos. Chegando lá, eles tinham acesso às vanguardas europeias, ficavam fascinados, né, por essas transformações, liberdades de expressão, novos materiais para poder serem utilizados, né, na arte. Quando eu falo em arte, vocês podem pensar também na literatura, música, tá? E aí esses artistas voltavam para o Brasil com essa ânsia e essa vontade de mudança. Anita Malfatti foi uma das primeiras artistas que realizaram aqui no Brasil algumas apresentações de suas obras, né, em espaços para que pudesse mostrar essas vanguardas europeias, essa liberdade que ela trazia de lá, né? E ela foi brutalmente criticada por várias pessoas, inclusive por Monteiro Lobato, tá? Então, esse é um pouquinho do modernismo, que a gente vai deixar para uma outra aula, mas que é muito importante que vocês pesquisem sobre o assunto e falem, né? Vejam sobre o assunto. E a gente termina, então, aqui nossa aula. Falei para vocês sobre as vanguardas europeias, que foi essa renovação artística tão importante para o contexto artístico, para que se tivesse a mudança, a liberdade, né? Foi o chute no balde para que esses artistas pudessem se expressar da maneira que eles queriam, como eles viam o mundo, né? E é tão importante também para a arte brasileira, podendo trazer aqui para a gente o modernismo, né? A Semana da Arte Moderna, e influenciar os nossos artistas. Então, modernismo a gente fica aí para vocês estudarem em casa, pesquisarem em casa, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as vanguardas europeias e qualquer outro assunto também, estou à disposição, tá? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigado a todo o pessoal aqui por essa estrutura. Qualquer coisa, estou à disposição. Beijo. Tchau, gente.
Colégio O Caminho está há 27 anos fazendo história na cidade de Cambará. Com uma estrutura física ampla, moderna e aconchegante, nossa sede foi projetada para atender alunos de todas as idades, desde a educação infantil até o ensino médio, com métodos de aprendizagem diferenciados, professores qualificados e experientes. No Colégio O Caminho, mais do que uma formação educacional, nossos alunos são formados para a vida. Nós do Colégio O Caminho nos dedicamos a oferecer sempre a melhor educação e os resultados crescem a cada ano. Nossas taxas de aprovações nos vestibulares das mais renomadas universidades públicas e privadas do país cresce constantemente, além da excelente pontuação de nossos alunos nas avaliações do Dom Avalia, realizadas pelos nossos parceiros do Sistema de Ensino Dom Bosco by Pearson, um dos melhores sistemas de ensino do Brasil. A nossa missão é a de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade, garantindo assim o sucesso do ensino e aprendizagem dos nossos filhos e filhas. Trabalhamos para ser uma instituição de ensino referência na região, valorizando a ética, a cidadania e o estímulo das mais diversas habilidades de nossos alunos. Aqui no Colégio O Caminho, nossas crianças aprendem o respeito ao próximo, ao meio ambiente e à cidadania, para que nossos jovens sejam sempre partes integrantes e transformadoras da sociedade. No ano de 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na história, mas nós, do Colégio Caminho, nos reinventamos e fomos buscar, através da tecnologia, ferramentas para que nossos alunos não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles são nossos bens mais preciosos. Assim, professores, coordenação e a direção do Colégio Caminho conduziram o processo educacional neste momento tão delicado, com muita dedicação e carinho, sendo ofertado, inclusive, atendimentos psicológicos com alunos e professores. Venha nos fazer uma visita e conheça as inúmeras vantagens de fazer parte da família do Colégio O Caminho. Colégio Caminho, mais que uma escola, uma filosofia de vida.